Maioria em consulta pública é contra exigir receita para vacina de Covid-19 em crianças. E você vai ver também. Equipe médica descarta cirurgia em Bolsonaro, mas ainda não há previsão de alta. Presidente Bolsonaro sanciona com veto projeto sobre venda direta de etanol. Mundo bate recorde com 2.400.000 casos de Covid em 24 horas. Zoológico do Chile inicia vacinação de animais contra a Covid-19, um experimento único na América Latina. Um museu diferente que faz sucesso com imagens, espaços e objetos que enganam nosso cérebro. Mais uma dica de férias para toda a família. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde promoveu hoje uma audiência pública para discutir sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Representantes da pasta, entidades de saúde e especialistas participaram do debate. A utilização da vacina da Pfizer, desenvolvida especialmente para o público infantil, já havia sido autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse imunizante já está sendo aplicado em crianças menores de 12 anos em outros países. Antes da audiência desta terça, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública, finalizada no último domingo, para ouvir a população sobre o assunto. Cerca de 100.000 pessoas se manifestaram, a maioria contra a exigência de receita no ato da vacina. Segundo a pasta, todas as crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra a Covid-19, desde que mediante a apresentação de prescrição médica e consentimento dos pais. O documento final será divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro. O ministro Marcelo Queiroga afirmou em entrevista que haverá doses suficientes para todos. O Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer para fornecimento de vacinas para todas as faixas etárias que são incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. E nós temos uma expectativa de, a partir do dia 10 de janeiro, da semana do dia 10 de janeiro, começar a receber essas vacinas da Pfizer. Naturalmente precisa ser avaliado pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, para que possam ser dispensadas para os estados e os municípios. Nenhuma criança cujos pais quiserem vaciná-las ficarão sem vacinas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, sem a obrigação de recorrerem à intermediação de distribuidoras. A medida consta da Lei número 14.292, publicada no Diário Oficial da União, e já está em vigor. A lei também permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal onde o revendedor está estabelecido. De acordo com o governo federal, a iniciativa visa aumentar a competição no setor de combustíveis, eliminando a obrigatoriedade dos postos comprarem álcool ou combustível apenas dos distribuidores, que poderão continuar atuando, mas terão que oferecer atrativos para manterem os clientes. O presidente vetou o trecho da lei que permitia que as cooperativas de produção ou comercialização de etanol vendessem o combustível diretamente para os postos de gasolina. Ainda de acordo com a Secretaria-Geral, foi sancionada a parte do projeto de lei que muda a sistemática de cobrança do PIS/COFINS para evitar perda de arrecadação e distorções competitivas, tanto ao importador na função de distribuidor, quanto ao revendedor varejista que fizer a importação. E o presidente Jair Bolsonaro superou a obstrução intestinal pela qual teve que ser internado em São Paulo e não vai precisar ser operado. A informação foi divulgada pelo hospital, mas ainda não há previsão de alta. Segundo o boletim da instituição, a evolução clínica e laboratorial do presidente é satisfatória e ele vai iniciar uma dieta líquida.
Bolsonaro, que está no poder desde 2019, foi esfaqueado no abdômen durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, já passou por 4 cirurgias que o tornaram mais sujeito a distúrbios intestinais. Na segunda-feira, ele foi internado novamente após passar mal durante as férias em Santa Catarina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que em um intervalo de 9 dias foram confirmados quase 800 casos de Covid nos cruzeiros brasileiros. Com esse crescimento, a temporada teve que ser suspensa por um período. Depois de recomendar a suspensão da temporada de cruzeiros no país até 21 de janeiro, a Anvisa informou que quase 800 casos de Covid-19 foram confirmados a bordo das embarcações atracadas na costa do Brasil somente entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo a agência, desde que a temporada de 2021-2022 dos cruzeiros teve início, em novembro do ano passado, 829 pessoas, entre tripulantes e passageiros dos navios, foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Desse total de casos, só 31 foram confirmados entre 1º de novembro e 25 de dezembro. Os 798 restantes foram registrados na viagem de Ano Novo. Para a Anvisa, esse aumento brusco se deve à rápida propagação da variante Ômicron. De acordo com a agência, 502 casos de Covid foram diagnosticados entre tripulantes, o que representa 60% dos casos positivos a bordo das embarcações. Em reunião de autoridades sanitárias e os estados e municípios onde os navios foram atracados, prevaleceu a posição da Anvisa pela suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro no Brasil até que se obtenham novos dados para melhor avaliação de eventual cenário de retomada. O Ministério da Saúde confirmou quase 12 mil casos de Covid-19 em um dia. Depois do apagão de dados, a média móvel de diagnósticos aponta um crescimento de mais de 100%. O Ministério da Saúde informou que de um dia para o outro, o Brasil registrou mais 76 mortes por Covid-19. Agora são 619.209 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 11.850 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.293.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 96 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 30º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 30%. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 8.400 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 125% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 7 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco e Santa Catarina. Outros 4 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba. 15 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. Desta vez, somente um estado não divulgou os dados: Tocantins. E a variante Ômicron já representa 50% dos novos casos de Covid-19 na cidade de São Paulo. Já são 69 infectados com a nova cepa. O sequenciamento genético das variantes da doença foi feito em parceria com o Instituto Butantan. Os dados são preliminares. E mais de 332 milhões de doses de vacina contra a Covid já foram aplicadas no Brasil.
Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 332 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,63% da população, enquanto mais de 143 milhões e 723 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,38% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 27 milhões e 21 mil pessoas, 12,67% dos brasileiros. E o surto de gripe e aumento de casos da variante Ômicron fez crescer a procura por testagem de Covid. Na capital e no litoral paulista, farmácias começam a ficar sem testes. E em 24 horas, o mundo todo registrou um recorde no número de infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram quase 2,5 milhões de casos em um único dia. Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a registrar a marca de mais de 1 milhão de casos de coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.688 mortes. A França também bateu recorde de casos de Covid-19. Foram quase 300 mil em apenas um dia. No final de dezembro, a França registrou pouco mais de 230 mil novos casos de Covid em 24 horas, um recorde até agora. A disparada de casos na França se explica também pelo aumento de testes de detecção. Na semana passada, 8 milhões de pessoas fizeram exames. A taxa de testagem positiva está acima de 15%, próxima à marca de 2020. Já na Austrália, o panorama não é diferente. Foram registrados quase 50 mil casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um número histórico no país. Nos hospitais foram mais de 2.300 atendimentos de pessoas com coronavírus, quase o dobro da semana anterior. A Austrália praticamente não teve infecções durante boa parte da pandemia, ao adotar o fechamento das fronteiras e fazer uma campanha agressiva de testes e rastreamento. Mas isso terminou com a onda de casos provocada pela variante Delta. E um zoológico do Chile iniciou a vacinação de animais contra a Covid-19. A iniciativa é um experimento único na América Latina. Charlie é, aos 3 anos, um imenso tigre de Bengala, a maior espécie de felino do mundo. Aos 26 anos, Sandai é um orangotango único na América do Sul, com grande potencial para a reprodução de uma espécie sob grave ameaça de extinção. A ideia, efetivamente, é proteger os animais. A ideia é proteger os animais, os mais suscetíveis a contrair o coronavírus, e, ao mesmo tempo, monitorar se a vacina gera imunidade e quanto tempo dura o efeito. Processos muito semelhantes aos que são feitos na medicina humana. A vacina ainda está em fase experimental e foi desenvolvida apenas para animais. 10 animais receberam a segunda dose no Buin, um dos maiores zoológicos privados da América Latina. Várias espécies de macacos e grandes felinos têm maior probabilidade de serem infectadas. Nenhum caso de infecção animal foi relatado no parque chileno, mas nos Estados Unidos, 6 leões africanos, um tigre de Sumatra e 2 siberianos do zoológico de Washington foram tratados após teste positivo para a Covid-19. Antes, gorilas do zoológico de Atlanta, Geórgia, também testaram positivo para o coronavírus. E você vai ver ainda nesta edição, o presidente Jair Bolsonaro sanciona a volta da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E ainda, um museu diferente que faz sucesso com imagens, espaços e objetos que enganam nosso cérebro. Mais uma dica de férias para toda a família. Nós voltamos em instantes, até já!
Estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a volta da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que estava extinta desde 2017. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Até o final do primeiro semestre deste ano, a divulgação das ações políticas e sociais das legendas estará entre as propagandas veiculadas no horário das 19h30 às 22h30, no intervalo da programação normal das emissoras. As inserções nacionais vão ocorrer às terças, quintas e sábados, e as estaduais às segundas, quartas e sextas. A diferença do tempo para cada sigla continua valendo, conforme o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Com o aumento do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.212, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, as contribuições mensais dos microempreendedores individuais também foram reajustadas. A partir de fevereiro, o valor referente ao INSS do documento de arrecadação simplificada do MEI será de R$ 60,60, o que corresponde a 5% do salário mínimo. O imposto mensal pago pelos microempreendedores individuais é atrelado ao salário mínimo, que teve aumento de 10,18%. Para atividades ligadas ao comércio e indústria, por conta do recolhimento do ICMS, acrescenta-se R$ 1,00 a contribuição. Já o MEI ligado ao setor de serviços paga R$ 5,00 a mais referentes ao ISS. O reajuste vale apenas para os boletos que vencerão a partir do dia 20 de fevereiro. O valor a ser pago até 20 de janeiro continua sendo de R$ 55. Atualmente existem cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Por meio da contribuição, eles têm direitos previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte. Além disso, ao se tornar MEI, os optantes passam a ter um CNPJ, emitem notas fiscais e têm acesso a linhas de crédito e financiamentos com condições especiais. Quem não estiver com o pagamento em dia pode perder o direito aos benefícios previdenciários, como aposentadoria e licença-maternidade, e ter o CNPJ cancelado pela Receita Federal. Já está valendo o novo limite de isenção para compras no exterior. Agora a cota é de $1.000, o dobro do valor que estava em vigor há 26 anos. A Receita Federal ampliou de $500 para $1.000 o limite de isenção tributária para mercadorias trazidas de outros países por via marítima ou aérea. A medida também eleva de $300 para $500 as cotas de compras efetuadas em lojas Duty Free por passageiros que chegam ao país por terra, rio ou lago. Segundo o Ministério da Economia, essa alteração visa readequar os valores de isenção nas fronteiras terrestres após o aumento da cota desse tipo de compra para passageiros de avião, aplicado em 2020. E o dólar fechou em alta nesta terça-feira em um dia de volatilidade, conforme investidores colocaram na balança riscos da pandemia e perspectivas de altas de juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 5,689 na venda. E para encerrar o Jornal das 18 horas, vamos trazer mais uma dica de férias para as crianças. Um museu diferente que faz sucesso em São Paulo, com imagens, espaços e objetos que enganam nosso cérebro. Estou falando do Museu das Ilusões, uma dica de férias intrigante e inteligente, não só para as crianças, mas para toda a família. Olha só. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica. Aqui no Museu das Ilusões. Como o nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra.
São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro museu de ilusão de ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que ter a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu tô me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Não fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aí aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, mostrei pra ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Eu gostei da cadeira, que parece que tá no ar, e gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá pra largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu tô curtindo bastante, ainda tem muito mais pra curtir. E como tem? Na sala dos espelhos divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né, a gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. Obviamente, e geralmente eles pedem pra até levar pra casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida antes? Não tinha visto, é a primeira vez. Né? O que tá achando? Muito bonito, muito interessante. Né? Tá mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, tá sim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Né? Principalmente por ser um passeio gostoso em família. Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Mayara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta, também fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na sala dos enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? E é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. Mas há outra instalação igualzinha circulando o nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, em meio à pandemia, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. Diversão para toda a família mesmo. A nossa repórter Maria Clara também se divertiu bastante. E o Jornal das 18 horas termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!